Olá, primeiros anos! Vamos falar sobre arte indígena, ok? Que é um assunto da nossa quarta unidade. Tranquilo? Eu sou Onésia Lima, a sua professora de arte. Seguindo, a gente tem que entender, ok, alguns aspectos históricos, tá? Falando de Brasil. O indígena, ele é. O barulho. O indígena ele é um nativo nacional, tá? Então, para falar de arte indígena brasileira, é entender que é essa arte que é produzida pelos povos que são nativos do Brasil. Esses povos nativos que existem antes e depois da chegada, né, da colonização portuguesa, que inicia lá no século XVI, 1500 e alguma coisa. Então é interessante a gente perceber que são objetos produzidos pelo indígena antes desse contato com o europeu e ainda objetos que permanecem sendo feitos pelos indígenas que ainda temos, né? São poucos, porque quem estudou história sabe que existe toda uma problemática nessa colonização, a questão da escravidão, das doenças, do extermínio, os famosos bandeirantes, né? Que ajudaram a dizimar a população indígena e que hoje os problemas não terminaram, né? Com os grandes produtores de soja que começam a invadir as terras indígenas, né? Então eu tô sorrindo, mas eu tô, tipo assim, naquele momento irônico, porque ainda hoje existe uma problemática, né, de preservação da cultura indígena no nosso país. Porque a gente vê na televisão e olha o que a gente vê não é nem a metade do que acontece, né? Então a gente precisa preservar, porque é uma das nossas matrizes culturais, tá? A nossa matriz cultural é formada por três grandes povos: o europeu, o nativo e o africano. Então, por isso que é importante entender, conhecer um pouco dessa arte produzida pelo indígena. Agora, vale salientar que quando a gente considera indígena, a gente está generalizando, porque existe uma diversidade de tribos, de maneiras, de formas de ser indígena no Brasil. Até esse nome é um nome de batismo colonizador, tá? Os índios não se chamavam de índios, ok? Então, a gente pode destacar que aqui no Brasil existe uma diversidade de tribos, tá? Só basta dar um Google e colocar tribos indígenas brasileiras que você vai ver, né? No período da colonização, que você vai ver que o território brasileiro era tomado por povos indígenas. Tupi, Guarani, os Gés, os Tupinambás, que a gente pensa que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é. É tudo diferente. Mas, tratando de uma forma mais geral, né? Que não dá para trabalhar todas as tribos e, com certeza, todos os detalhes de cada uma, a arte indígena ela vai se destacar na questão da cerâmica, do trançado e de enfeites para o corpo. Agora, o ponto alto da arte indígena são esses trançados que são utilizados para a construção, né, de suportes para transporte de caça, de pesca, de frutas, né, a construção de armadilhas, né, a cobertura de casas, a confecção de todos esses objetos. Lembrem, o indígena brasileiro ele é marcado ainda pela cultura do coletar e do caçar. Se a gente fosse localizar isso na questão da história, né, eles estariam ainda na parte paleolítica, né? Então é marcado pela coleta e pela caça. E o índio brasileiro era um índio nômade, mesmo ele tendo o território basicamente marcado por ele, tá? Tipo assim, a gente vê o mapinha na colonização, né? E percebe que as tribos, elas basicamente viviam, né? Em uma mesma área, mas eles tinham essa característica nômade também. Caminhando, quando dizemos que um objeto indígena tem características, tem qualidades artísticas, a gente está lidando, tá? Quando eu olho para um objeto artístico
produzido pelo indígena e digo, isso é um objeto artístico, tá? Eu falando Onésia, eu estou utilizando o meu conceito de professora de arte, de historiadora, de artista, mulher ocidental, que fala português, que vive na cidade. Então, eu tenho a minha forma de pensar. Então, de narrar, de contar histórias. Então, essa minha forma de ver a obra de arte indígena é diferente do que o índio considera obra de arte. Tipo assim, para o indígena, o objeto que a gente chama de arte não é objeto de arte, porque aquele objeto tem uma função, tem uma necessidade. Então a gente pode estar, de certa forma, conceitualizando um objeto, né, diferente do que um índio observaria e conceituaria, entende? Por isso que esse textinho aqui está para explicar isso. De boa? Lindo, esse grafismo indígena, isso é maravilhoso, fantástico, adoro. Ainda falar o que é grafismo, já já. Então, para o indígena, né, o objeto, ele é perfeito se ele exerce a função dele. Tipo assim, ele não precisa ser maravilhosamente belo. Ele só é perfeito se ele executa a função que ele tem que executar. Não adianta ser bonito e não servir para nada. Entende? E a própria ideia de beleza indígena, a beleza para o indígena é outra diferente para nossa. Então, outra coisa importante é que a arte indígena representa a tradição de uma comunidade muito mais do que a da pessoa que a faz. Exemplo, a gente faz parte de uma tribo, tá? X, e moramos na parte praeira, próximo ao oceano. Vamos ter características naturais, né, do nosso ambiente aqui, como a vegetação, o solo, os animais, os objetos produzidos pelos animais, como as conchas e outras coisas assim, que vão caracterizar e vão aparecer nas nossas artes. Eu vou ter colazinho de concha, eu vou ter detalhes de concha no meu grafismo corporal. Então, isso vai marcar a minha comunidade que vive em um determinado lugar. E esse símbolo da comunidade é o símbolo da comunidade. Parece que é redundante, mas é redundante mesmo. Não eu, como artista, vou criar uma coisa diferente. Não. Os objetos produzidos pelo índio, o artista indígena, é marcado pelas características da comunidade que ele pertence. Tranquilo? Forever, maravilhoso, para sempre, lindos, bons. Então, se eu tenho um objeto artístico, ele tem um detalhe, eu fiz esse objeto, e se uma outra pessoa fazer um objeto parecido ou com uma outra função, aquele detalhe vai estar lá. Porque é o detalhe, é o símbolo da nossa tribo. Tranquilo? Seguindo. Então, a gente não pode esquecer, né, que existe uma variedade de elementos naturais, né, que são utilizados para criar, né, para realizar objetos. Que elementos naturais são esses, professora? Diversos, como madeiras, tem aqui, ó, dizendo, ó, madeiras, caroços, fibras, palmas, palhas, cipós, sementes, cocos, resinas, couros, ossos, dentes, conchas, como eu usei no meu exemplo, garras e penas de animais, penas de pássaros. Que aqui até coloco uma forma de belíssimas plumas, né? Então, existe todo um cuidado para a produção desse objeto, né? Desse objeto indígena artístico. Ok, crianças? Próxima aula a gente trabalha mais um pouquinho sobre arte indígena. Beijo!